Você já imaginou fazer um exame de saúde tranquilo, acreditando que está tudo certo e 2 meses depois receber uma cobrança com um valor que simplesmente não existe na época? Pois é exatamente isso que aconteceu. E hoje eu vou te mostrar por que essa situação pode ser considerada abusiva, indevida e, acima de tudo, injusta. Se você tem um plano de saúde, este vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre um caso envolvendo a operadora Apvida Saúde na cidade aqui de Fortaleza, que gerou indignação e levanta uma discussão muito importante sobre coparticipação, reajuste retroativo e direito do consumidor. Respira fundo comigo, porque o que você vai ouvir pode estar acontecendo com muita gente sem perceber. Tudo começa com exames realizados em dezembro de 2025. Procedimentos autorizados, realizados dentro da normalidade, sem qualquer pendência aparente. Até aí tudo certo. O problema surge em março de 2026. Do nada, chega a cobrança da coparticipação referente àquele exame. Mas não é só isso. O valor cobrado já vem atualizado com reajuste aplicado no início de 2026. Ou seja, o serviço foi prestado em dezembro, mas a cobrança está sendo feita com base em uma tabela que só passou a valer meses depois. E aqui entra a grande pergunta. Isso está correto? Quando você compra algo em dezembro, você paga o preço de dezembro, certo? Se um produto aumenta em janeiro, ninguém pode voltar no tempo e cobrar a diferença de quem comprou antes do aumento. Então, por que em um serviço de saúde seria diferente? A coparticipação é um valor que o beneficiário paga por cada procedimento realizado. Ela deve seguir as regras previstas em contrato e, principalmente, os valores vigentes no momento da utilização do serviço. Cobrar com base em um reajuste posterior cria um cenário extremamente preocupante. Primeiro, porque fere o princípio da previsibilidade. O consumidor precisa saber quando vai pagar no momento em que utiliza o serviço. Segundo, porque transfere para o beneficiário a responsabilidade por um atraso que não foi causado por ele. Se a operadora demorou 2 ou 3 meses para emitir a cobrança, essa demora não pode servir como justificativa para aplicar um valor maior. Isso quebra a lógica da boa-fé contratual. E tem mais. Além da aplicação do reajuste retroativo, o valor cobrado foi considerado extremamente alto. E quando o beneficiário entrou em contato buscando esclarecimento e uma alternativa, como parcelamento, a resposta ainda foi mais frustrante. Não há possibilidade de dividir o valor. Estamos falando de um plano de saúde, um serviço essencial, algo que deveria existir para garantir segurança, acolhimento e cuidado. Não é apenas uma relação comercial comum, é uma relação que envolve saúde, vulnerabilidade e confiança. E quando a operadora adota uma postura rígida, sem diálogo, sem negociação e sem esclarecimento claro, o sentimento que surge é de abandono. Outro ponto que chama a atenção: a reclamação foi registrada e não respondida. Silêncio. Nada gera mais insegurança para um consumidor do que não ter retorno. Quando uma empresa não responde, ela transmite a sensação de descaso. E no setor de saúde, isso é ainda mais grave. Agora vamos analisar judicialmente essa situação. Por isso, se você precisa de um advogado capacitado, nossa recomendação estará na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar o acesso a um link onde você vai poder tirar suas dúvidas. O Código de Defesa do Consumidor é claro, e ao estabelecer que cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, quando houver dúvida. Além disso, práticas abusivas são proibidas, especialmente aquelas
que colocam o consumidor em desvantagem excessiva. Cobrar retroativamente com valor reajustado pode ser entendido como vantagem excessiva. A lógica é simples. O fator gerador da cobrança é a realização do exame. Se o exame ocorreu em dezembro, o valor aplicado é de dezembro. O reajuste só pode atingir serviço realizado após sua vigência. Caso contrário, estamos diante de uma cobrança retroativa indevida e não para por aí. Existe também o princípio da informação adequada. O consumidor precisa ser informado previamente sobre os valores, mudanças, reajuste e critérios de cobrança. Se não houver comunicação clara sobre a possibilidade de aplicação retroativa, e normalmente não há, isso reforça ainda mais o caráter questionável da prática. Agora eu te pergunto, quantas pessoas recebem cobrança e simplesmente pagam sem questionar nada? Quantas vezes a gente pensa, deve estar certo? Você pode participar comentando nesse vídeo. Esse é um dos grandes problemas. Muitas práticas abusivas continuam acontecendo porque poucos consumidores questionam. Mas quando alguém decide registrar indignação, expor o problema e exigir revisão, abre-se uma discussão necessária. Vamos falar também sobre o parcelamento. Negar qualquer possibilidade, especialmente diante de um valor elevado e inesperado, demonstra falta de razoabilidade. Embora o parcelamento não seja obrigatório, garantido por lei em todos os casos, a recusa absoluta, sem análise da situação, pode ser interpretada como prática excessiva onerosa, principalmente quando o próprio atraso na cobrança partiu da operadora. A beneficiária deixou claro o que deseja: revisão imediata da cobrança com aplicação dos valores vigentes em dezembro de 2025 ou, alternativamente, a possibilidade de parcelamento justo e acessível. Não é um pedido descabido, não é uma tentativa de se eximir da responsabilidade. É um pedido por justiça e coerência. Agora, vamos aplicar essa reflexão. O setor do plano de saúde no Brasil é um dos mais sensíveis e também um dos mais reclamados. E isso acontece porque envolve algo que não pode esperar, que é a saúde. Quando você faz um exame, você está preocupado com o seu bem-estar, não com a possibilidade de receber uma cobrança retroativa meses depois. Essa insegurança gera ansiedade. E saúde não combina com ansiedade financeira. Se você está passando por algo parecido, existem alguns caminhos possíveis. Primeiro, registrar a reclamação formal junto à operadora, guardando todos os protocolos. Segundo, registrar a reclamação nos canais de defesa do consumidor, tá? Reclame Aqui, Procon e etc. Terceiro, procurar orientação jurídica, especialmente se o valor for significativo. Para isso, a gente estamos deixando a nossa recomendação com um link na descrição, onde você pode estar tirando as suas dúvidas. É fundamental reunir documentos, contrato do plano, boleto, demonstrativo de coparticipação, tabela de valores vigente na época do exame e qualquer comunicação recebida. Quanto mais informação, mais forte é a argumentação. E aqui vai algo importante. A retroatividade de reajuste é um tema que já gerou inúmeras discussões judiciais. Em muitos casos, decisões reconhecem que o valor aplicável é aquele vigente na data da prestação do serviço. Porque essa é a lógica contratual básica. Agora imagine o impacto disso em larga escala. É imensurável. Se milhares de beneficiários forem cobrados com valores reajustados retroativamente, estamos falando de um impacto financeiro coletivo enorme. E é por isso que cada caso importa. Cada reclamação registrada é um sinal para o mercado de que o consumidor está atento. O que torna essa situação ainda mais delicada é o fato de
a reclamação não ter sido respondida. O silêncio institucional cria a sensação de impotência, mas é justamente neste momento que informação e orientação fazem a diferença. Se você já recebeu uma cobrança que considerou injusta, não ignore, questione, peça detalhamento, solicite a memória de cálculo, verifique a data do procedimento e a data da vigência do reajuste. Esses 2 pontos são fundamentais. E lembre-se, o consumidor não pode ser penalizado pela demora administrativa da empresa. Se o exame foi feito em dezembro, o valor deve refletir dezembro. Simples assim. Em casos envolvendo a Apvida Saúde em Fortaleza, não é apenas um relato isolado. Ele representa uma situação que pode atingir qualquer pessoa que tenha plano com coparticipação. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais consciência se cria. Porque informação é poder. E poder, nesse contexto, significa saber quando algo está errado. Se você assistiu até aqui, eu quero te fazer uma pergunta direta. Você sabe exatamente como funciona a coparticipação do seu plano de saúde? Sabe qual é o percentual? Sabe se existe teto mensal? Sabe como são aplicados os reajustes? Se a sua resposta for não, talvez hoje seja o dia ideal para revisar seu contrato. Não espere o susto chegar. Agora vamos recapitular os pontos principais desse caso. Exames realizados em dezembro de 2025, cobrança emitida apenas em março de 2026. Aplicação de valores reajustados que passaram a vigorar em 2026, valor considerado alto. Negativa de parcelamento, reclamação registrada e não respondida. Quando colocamos tudo isso junto, percebemos que não se trata apenas de uma cobrança. Trata-se de uma sequência de falhas na relação com o consumidor. Transparência, previsibilidade e diálogo são pilares básicos de qualquer contrato. Sem isso, surge o conflito. E ninguém quer conflito quando o assunto é saúde. A solução ideal aqui é simples: revisão da cobrança para que sejam aplicados os valores vigentes à época da realização dos exames, ou oferecimento de parcelamento razoável, justiça contratual. Nada além disso. Se você conhece alguém que já passou por algo parecido, compartilhe esse conteúdo. Quanto mais pessoas souberem que reajuste retroativo pode ser questionado, menos práticas abusivas terão espaço. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu direito, já deixa o seu like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Se inscreva aqui no canal para continuar recebendo orientações claras, diretas e sem complicação sobre direitos do consumidor e questões envolvendo o plano de saúde. E eu recomendo que você assista também ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, onde eu explico o que fazer quando o plano de saúde negar cobertura de exames ou procedimento. Informação protege, conhecimento evita abuso. E ninguém deve pagar por algo que não contratou ou por um reajuste que ainda nem existe. Muito obrigado por assistir até aqui. Cuide da sua saúde, cuide do seu direito e até o próximo vídeo. Valeu!